O capítulo começa quando Seida está dormindo no sofá ao lado de Bahar após ter voltado de uma conversa com Peril e lhe dado o endereço de Sirin. Bahar vê que Seida está dormindo e como ela se sente entediada, ela pega o celular e manda uma mensagem para Arif. Ele responde sorrindo, e Bahar decide se esconder e ligar para ele. Arif responde surpreso e pergunta se ele não vai dormir e se algo de ruim aconteceu. Bahar diz a ele que sabe que ele não está dormindo neste horário e por isso lhe enviou a mensagem. A verdade é um pouco chata. Mas agora que ela está conversando com ele, seu tédio cessou. Seida acorda e sorri ao ouvir a conversa de Bahar. Arif diz a ela que está muito feliz em ouvir suas palavras e também ficou entediado até começar a falar com ela. Arif pergunta como está Seida e Bahar sem perceber diz que ela está dormindo. Ele acha que ela está cansada porque cuida dela todos os dias. Ele nem imagina o que faria se a visse agora mesmo conversando com ele, pois sabe que isso a incomodaria pelo resto da vida. Arif pergunta como Seida a incomodaria. Bahar, rindo, diz a ela que ela é especialista em deixá-la envergonhada. Seida se levanta e fica ao lado de Bahar, que conta a Arif que Seida uma vez a deixou muito envergonhada quando lhe contou que estava morrendo de amor por ele, mas ela não teve coragem de pensar nisso, porque ela estava jogada fora de casa e não sabia o que fazer com seus 2 filhos. Arif pergunta se ela já sentiu que estava morrendo por ele como Seida disse. Bahar diz que no início ele tinha uma aparência muito séria, mas também a fez se sentir diferente. De repente, Seida levanta os lençóis que cobrem Bahar, que diz a Arif que deve desligar agora. Seida pega o telefone e diz que deveria ter vergonha de falar com um paciente a essa hora e desliga. Seida repreende Bahar e diz a ele que há horários mais decentes para flertar. Bahar diz a ela que ele não estava fazendo tal coisa, eles estavam apenas conversando sobre coisas sem importância para matar o tédio. Seida começa a contar a Bahar tudo o que ouviu e Bahar fica tão envergonhado que cobre o rosto novamente com o lençol. Seida agradece por permitir que ela ouvisse tudo e testemunhasse aquele grande amor. Os 2 riem, mas Bahar pede que ela pare, sabendo que ela está velha demais para falar assim. Seida pede para ele não falar isso, é normal falar assim quando se está apaixonado e até rir de bobagens. Seida diz a Bahar que tem sorte porque Arif não é um homem que só fala de amor, mas o demonstra com ações. Bahar pergunta se ela acha que Arif é o ideal para ela. Seida responde que não existe ninguém mais perfeito e Bahar fica muito animado. Munir e Sarp chegam na casa do primeiro e caminham em direção à sala. Sua diz que nunca deveria ter deixado Peril se casar com Sarp e deveria ter impedido o casamento. Nem deveria ter deixado Peril ficar com o filho de Nezir. Sarp diz a ele que é tarde demais para falar sobre isso. Sua diz que se não fosse Mert, filho de Nezir, ele também não estaria na vida de sua filha. Sarp diz a ele que a culpa é dele, já que foi ele quem apresentou Mert à filha e os fez se casar. Ele sabe disso porque Peril lhe contou tudo e se não fosse por ele tem certeza que Peril teria morrido naquele dia nas mãos daquele maluco chamado Mert. Sua não diz nada e ordena que Munir ligue para Nezir porque ele não pode esperar mais. Munir diz a ele que isso seria um erro, pois eles apenas confirmariam que tem um relacionamento com o Sr. Sarp. Sua com raiva ordena que ele ligue para ele e Sarp diz para ele fazer isso também. Munir obedece e pega seu telefone. Azim desce do caminhão que o levou de volta à cidade e encontra seus homens. Azim os repreende por atacarem a casa do lago sem confirmar que Sarp estava lá dentro. A única coisa que conseguiram fazer foi matar vários homens sem motivo. Azim recebe um telefonema de Munir que lhe diz que não sabia que havia se tornado um homem que sequestrava mulheres e crianças. Azim pergunta o que ele quis dizer. Munir diz a ela que quer que a senhora Peril e os filhos voltem para casa imediatamente. Azim diz a ele que ele não os possui, porque ele pensa que os sequestrou. Ele pergunta se o nome do pai das crianças é Sarp. Munir não atende nada e Azim desliga a ligação sorrindo. Sua pergunta a Munir o que lhe contaram e ele, surpreso, responde que não estão com eles. O problema é que eles já sabem que o Sr. Sarp é o pai dos bebês. Sua ordena que Munir leve Sarp e encontre um hotel. Sarp diz que não vai a lugar nenhum, mas Munir insiste que é muito perigoso ficar lá. Você deve entender que neste momento todos querem a mesma coisa e nada mudará se a Sra. Peril estiver presente ou não. Sarp caminha em direção à saída, sabendo que não tem outra opção e Su está muito preocupado.
Todos estão assistindo televisão na sala e Enver se levanta para ir para a cozinha. Sirin pede que ele traga água e uma maçã. A maluca ondulada percebe a mãe olhando para ela e pergunta se ela vai fazer isso a noite toda. Atice diz a ele que, se puder, fará isso por toda a vida a partir de agora. Sirin pergunta qual é o motivo. Atice diz a ele que sabe muito bem que ele se refere àquele homem, que foi dormir em sua cama e aceitou seu dinheiro. Não são pessoas que aceitam esse tipo de coisa. Sirin pede que ele não fale de todos como se fossem uma só pessoa, mas Atice diz que são uma família. Enver volta para a sala com a água e a maçã. O venerável velho pergunta por que estão discutindo agora. Atice responde que não é nada, mas Sirin diz que também não entende a atitude da mãe. Parece que tem algo que o incomoda, ele já perguntou, mas não quer responder. Ela olha para Atice e pede que ela conte a Enver o que ela fez de errado desta vez. Atice diz a ela que não é importante não incomodar o marido e Sirin apenas sorri enquanto come sua maçã. Peril chega de táxi na casa de Enver e Atice. Peril pede à sua funcionária que volte para sua casa e se alguém perguntar sobre ela ele dirá que não a vê desde que estiveram na casa do lago. Aí ele dá algum dinheiro para ela. Peril desce do táxi com seus bebês. Dentro de casa, Enver diz a Atice que quando Bahar voltar para casa eles o receberão e cumprimentarão seus filhos, eles lhe contarão tudo o que aconteceu em sua ausência. Atice pergunta quando eles lhe contarão que Sarp voltou. Enver diz a ele que primeiro eles têm que pensar na segurança deles, porque os homens envolvidos com Sarp são assassinos e devem explicar muito bem as coisas a Bahar. Enfim, eles não podem mudar nada do que já aconteceu, o Sarp voltou e eles não podem fazer nada. Sirin os escuta enquanto come sua maçã e diz que talvez Sarp tenha decidido voltar para sua verdadeira esposa e filhos. Enver, muito sério, conta à filha que Sarp foi até aquela casa, se ajoelhou e chorou diante dele, implorando por respostas. Ele não acredita que tenha voltado para sua família porque isso significa que desistiu. Sirin, sorrindo, diz que disse a ela o que pensava. Enver olha para ela atentamente, se levanta e pergunta se ele sabe de algo que eles não sabem. Ele pede que ela não minta e conte o que está acontecendo. Surpresa, Sirin diz que não sabe de nada. De repente a porta toca. Enver diz que se alguém bate na porta tão tarde da noite não deve ser uma boa notícia e depois diz a Sirin que eles têm uma conversa pendente. Enver abre a porta e Peril avisa que está procurando Sirin. Enver diz a ele que ela é sua filha e pergunta quem ela é e quem são os dois filhos. Peril se apresenta como esposa de Sarp e os dois pequenos como filhos dele. Enver fica muito surpreso, mas Peril pede que ele a deixe passar, pois seus filhos são chatos. Enver permite que ele entre em sua casa. Se sabe. Ela pergunta a Peril o que ele está fazendo em casa tão tarde. Peril olha para ela com raiva. Ela então olha para Atice e diz que ela é esposa de Sarp e que o motivo de sua visita é descobrir por que sua filha Sirin dormiu com seu marido. Atice e Enver, surpresos, perguntam a Sirin do que aquela mulher está falando. Sirin, também surpresa, começa a rir e diz aos pais que o que aquela mulher está dizendo é mentira. Peril manda que ele se acalme, pois não quer que ele assuste os filhos. Enver diz a Peril que ela não pode chegar a esta hora da noite para difamar a filha. Atice diz que seu marido acabou de fazer uma cirurgia cardíaca. Peril diz que sente muito, tira o telefone da bolsa e mostra as fotos que Sirin enviou. Diz que também pensou em dar-lhe um ataque cardíaco quando os viu. Atice e Enver não conseguem acreditar no que estão vendo. Sirin enlouquece e tenta atacar Peril para pegar seu celular. Ela grita com ela perguntando de onde ela tirou aquelas fotos. Ela diz a Enver que elas estão alteradas e não são reais, mas Enver dá um tapa forte em Sirin e ela cai no sofá. Enver pergunta que tipo de ser humano ele é. Ele não pode continuar vivendo com tanta vergonha e está cansado de sempre machucar a todos. Atice tenta acalmar o marido, mas Sirin continua se defendendo, dizendo que as fotos estão alteradas e qualquer um pode fazer isso com um simples programa de edição. Peril mostra as fotos novamente e pergunta se eles acham que ela poderia alterá-las. Enver pede que ele não mostre mais isso a ela. Peril diz que não é só isso. Ela gostaria que essa fosse a única coisa que sua filha maluca fez, mas tem mais. Sirin grita novamente para ele calar a boca, mas Enver ordena que ele cale a boca e pergunta que outras coisas ele fez. Peril confessa-lhes que Sirin também é amante de seu pai
um homem que pode ter a mesma idade de seu avô. Atice e Enver estão muito decepcionados. Sirin chorando diz que não é verdade, mas Peril conta que sua querida filha dormia com o marido na mesma época em que morava na casa do pai. Sirin, sentindo-se derrotada, se tranca em seu quarto. Enver se sente mal e Atice deve dar-lhe o remédio. Peril diz que lamenta muito o que aconteceu, mas não teve outra escolha. Enver pede que ele não se preocupe, ele estava absolutamente certo em ter feito isso. Enver se levanta e caminha em direção ao quarto de Sirin. Atice pede que ele não faça nada ou ele ficará doente. Enver, muito decepcionado, diz que isso chegou ao limite, ele não pode continuar com isso e o que não é mais família. Enver bate na porta de Sirin. Ele diz a ela que eles não vão machucá-la, mas sua filha Sirin deixou de existir, então ela deve pegar suas coisas e sair de casa, para nunca mais voltar. Atice pede que ele não faça isso, ela não tem para onde ir a esta hora. Enver diz a ele que isso não é problema dele, ele não consegue respirar enquanto eles estão sob o mesmo teto. Sirin abre a porta e diz que agora pode ir embora depois de dar a medula a Bahar. Enver diz a ela que é verdade, eles não precisam mais dela. Sirin sai com as malas, olha com tristeza para os pais e com raiva para Peril, depois calça os sapatos e sai de casa. Peril conta que a situação é muito triste e acha melhor ir embora agora. Ela se ajoelha para pegar os filhos, mas começa a chorar. Os bebês também choram ao ver a mãe e Atice vem ajudá-la. Sirin caminha pelas ruas de Istambul, com medo e sem saber para onde ir. Poucos minutos depois, vemos que Atice levou os bebês para dormirem em uma cama. Ela volta para o quarto onde estão Enver e Peril e avisa que seus filhos já estão dormindo. Peril ainda está em estado de choque e avisa que precisa ir embora agora. Enver a interrompe e pergunta seu nome novamente. Ela diz que é Peril. Enver se apresenta com seu nome e também apresenta sua esposa Atice. Ele avisa que as crianças já estão dormindo e ela está muito chateada. É melhor você pensar nas coisas com calma e partir amanhã. Ele pede a Atice que deixe Peril passar a noite em sua casa. Atice diz que sim, mas não sabe se Peril gostaria de ficar. Peril deita-se no sofá e diz que a dor que sente a está matando, depois fecha os olhos. Enver chora ao vê-la e Atice coloca um cobertor sobre Peril após tirar os sapatos. Sirin chega na casa de Su e bate na porta dela. Quando Su abre, Sirin pede que ele a perdoe, porque ela fez algo muito ruim. Ele pergunta o que aconteceu. Sirin conta que as fotos que tirou com Sarp em sua casa foram enviadas para o celular de Sarp, mas foi a senhora Peril quem as viu. Sua diz que não se importa com isso no momento e caminha em direção à sala. Sirin o segue e pergunta se ela pode ficar. Sua com a cabeça diz que sim. Sirin senta ao lado dela e diz que seu pai a expulsou de casa e pediu que ela não voltasse. Ele nunca a perdoará porque a senhora Peril ele foi para casa contar aos pais que Sua e ela são amantes. Ela diz que irá para o quarto dele, mas isso o impede e pergunta novamente o que ele disse. Sirin conta que Peril foi à casa dela com os filhos e ficou muito bravo. Sua pergunta quando foi isso e Sirin diz que há 1 hora. Sua começa a gritar de felicidade ao saber que sua filha Peril está segura e não nas mãos de Nezir. Sirin pergunta o que está acontecendo e Sua diz que graças a ela aconteceu um milagre, ela pode perguntar o que quiser. Sua pega seu telefone e liga para Munir, que poucos minutos depois visita Sarp em seu quarto de hotel e informa que sua família está bem e que não foram sequestrados por Nezir. Sarp fica aliviado e diz que eles deveriam ir atrás deles agora. Munir o interrompe e diz que o Sr. Su apenas pediu que esperassem sem se preocupar, pois amanhã sua esposa e seus filhos chegarão ao mesmo hotel em que estão agora. Bahar está no banheiro do hospital lavando o rosto. Ela se olha no espelho e se lembra de quando, anos atrás, ela reservou um tempo para se maquiar e pentear o cabelo. Sarp continuou olhando para ela e disse que ela estava muito bonita. Seida acorda no sofá ao lado da cama de Bahar e a procura no banheiro. Bahar sai e os dois se sentam para conversar sobre isso na cama. Seida pergunta se ele quer que ele faça uma pequena maquiagem nela para que ela seja uma nova mulher quando tiver alta e Arif fique feliz. Bahar, sorrindo, diz que sim, mas não o faz por Arif, mas pelos filhos, que ficarão felizes em vê-la bem vestida. Além disso, ela lembra que uma vez Nizam lhe perguntou por que ela não usava maquiagem como as mães de seus colegas. Seida, sorrindo, diz que está tudo bem,
mas primeiro ela deveria se deitar e descansar um pouco mais. Ela irá tomar um café e quando voltar fará a maquiagem. Seida sai para tomar café e enquanto caminha liga para Yelis. Ela conta a ele que a esposa de Sarp veio ao hospital com os filhos. Surpreso Yelis pergunta se Bahar a viu, mas Seida responde que não. Na verdade, quem ela procurava era Sirin e ela estava com muita raiva. Yelis avisa que agora ele deve preparar as crianças para levá-las à escola, mas elas conversam mais tarde e desliga a ligação. Yelis penteia os cabelos e ajuda a vestir as crianças que estão muito felizes porque a mãe voltará para casa hoje. Quando eles saem com Yelis para a escola, vemos Arif em uma barbearia fazendo o cabelo também e muito feliz em ver Bahar de volta para casa. Atice e Enver ainda estão na cama e ambos ouvem a campainha tocar. Atice se levanta, sai do quarto e encontra Peril saindo do banheiro. Os dois se cumprimentam e Atice segue em direção à porta da casa. Quando Atice abre a porta, ela vê um homem parado diante dela e pergunta o que ele tem a oferecer. É sua, que diz ser o pai de Peril e veio buscar a filha. Ao ouvi-lo, Atice lhe dá um tapa forte e grita com ele sobre como ele ousa ir à casa dela. Sua, surpreso, pede que ele se acalme, pois ele só foi buscar a filha. Atice pergunta o que vai acontecer com sua filha Sirin então, ele chega na casa dela depois de dormir com uma garota que pode ser sua neta. Peril e Enver olham pela porta. Peril pergunta ao pai como ele descobriu que estava ali. Atice diz que a resposta é muito óbvia, Sirin deve ter ido até a casa dela para contar tudo. Enver fica chateado e tenta bater em sua, que explica que tudo é um terrível mal-entendido e ele não tem relacionamento com sua filha Sirin. Ele não entende quem lhes disse algo assim. Peril com raiva diz ao pai que foi ela quem contou isso a eles. Enver fica muito chateada e começa a se sentir mal. Peril pede ao pai que a espere no carro porque ela não quer mais incomodar a família. Sua diz que está tudo bem e vai embora. Atice tenta ajudar o marido a se recuperar. Seida está maquiando Bahar e quando termina diz que está muito linda e diferente. Bahar se olha no espelho e agradece a amiga. Naquele momento o Dr. Yale entra e diz a Bahar que ele parece muito bem. Bahar diz a ele que acha que terá alta hoje e por isso queria se preparar um pouco. Yale avisa que o médico decidirá se ele pode sair após os exames, mas ele acha que poderá voltar para casa à tarde. Bahar diz que pode esperar o dia todo para ir embora. Yale diz que você deve manter um bom estado de espírito, pois isso influencia na sua saúde e você não pode se deixar deslumbrar pelos problemas do dia a dia. Bahar diz que ela tem razão, ela havia esquecido que pequenas coisas como se maquiar a fazem se sentir melhor. Yale pede que ele não perca essa atitude e siga em frente por seus filhos. Por outro lado, Peril sai da casa de Atice com os filhos. Ela se despede de Atice e caminha em direção a uma van onde seu pai a espera. Ela pergunta por que ele pegou aquela van que pertence a uma empresa. Sua responde que é por segurança. Ele conta para a filha que ontem depois que ela saiu com as crianças, os homens de Nezir foram até a casa do lago e assassinaram todos, e se ela não tivesse saído esse também teria sido seu destino. Peril fica chocado ao saber de tudo o que aconteceu e se sente culpado por todos os homens que morreram. Sua diz a ele que seus homens sabem muito bem os riscos que correm no trabalho, então não é culpa dele. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!